Que bênção, que precioso a gente adorar a Deus. E a gente tem uma experiência tão poderosa quando a gente adora a Deus, porque nós somos feitos para isso. A Bíblia nos diz que nós fomos feitos para adorar a Deus. Nós somos criados para nos rendermos a Deus. Então há algo dentro de nós, mesmo quando nós estamos num estado de rebeldia, há algo lá dentro de nós, no nosso espírito, que anela estar na presença de Deus. Então quando nós estamos aqui no culto e temos esse momento totalmente voltado, esquecendo do nosso ego e nos voltando para Deus, isso traz algo poderoso nas nossas vidas, tão precioso. E algo que vai enriquecendo a nossa adoração é esse aprofundamento que nós estamos fazendo sobre o caráter de Deus. Quem é o Deus que amamos e servimos? Semana passada nós começamos uma série de mensagens, porque entendemos que é muito importante que nós conheçamos quem Deus é. Porque às vezes nós ouvimos, e é normal, as pessoas dizem: tu tem que ter fé em Deus. E a gente ouve de pessoas até das mais inesperadas, ou das menos dedicadas a Deus, elas dizem: não, tu tem que ter fé em Deus, e nos momentos difíceis. Mas é muito importante nós sabemos quem esse Deus é, porque às vezes as nossas expectativas estão equivocadas a respeito de Deus. Às vezes nós estamos vivenciando sentimentos que não estão de acordo com a realidade de Deus. E saber quem Deus é o passo mais fundamental e importante da nossa vida espiritual. Você que pertence à igreja, você que está começando a vir, você que está começando a aprender, qualquer um de nós precisa ter como pedra fundamental da sua vida espiritual o entender quem Deus é. Porque aquilo que nós formos na nossa vida espiritual vai ser em decorrência de quem nós entendemos que Deus é. Por exemplo, uma coisa bem prática: a maneira como você trata a sua família tem a ver com a noção que você tem de quem Deus é. Porque o entendimento que eu tenho aprofundado, arraigado dentro de mim, vai influenciar na maneira como eu trato as pessoas que são mais íntimas de mim. Se eu entendo que cada pessoa é a imagem de Deus, e se no meu coração eu amo a Deus, as pessoas que estão próximas de mim serão tratadas de uma forma especial. Então essas são coisas muito importantes que nós temos que guardar. O nosso entendimento, a nossa experiência de quem Deus é, nos influencia nas coisas mais básicas da nossa vida. Falamos semana passada sobre Deus. Qual é o primeiro atributo que nós falamos sobre Deus? Deus é soberano. Então a gente às vezes ouve umas bobagens assim: eu vou colocar Deus na parede. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu vou fazer uma série, 7 semanas de um voto com Deus e vou botar Deus na parede. Já ouvi gente falando isso. Religiosidade popular. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus não precisa de nós. Não precisa da nossa adoração. E não precisa das nossas orações. Mas Ele nos ama. Por isso nos abençoa. Mas não porque Ele esteja carente. Deus não está carente. Então, não há... É risível que alguém diga que vai colocar Deus na parede.
E isso precisa ser muito claro para nós. Ele não é uma força que vamos comprar, vamos fazer barganha, vamos trazer alguma coisa para Ele que Ele já não tenha. O que Deus quer é um relacionamento conosco. Mas Ele precisa que a gente entenda que Ele é o soberano. Nós estamos servindo e conhecendo um Deus que é o Criador de todas as coisas. Então Ele é soberano. Agora Ele não é só soberano. E hoje nós queremos falar sobre outro aspecto fundamental do entendimento de quem Deus é. Deus é bom. E eu quero ler um texto bíblico que é o encontro do jovem rico com Jesus, que está em Marcos, capítulo 10 e verso 17. Você pode abrir aí na sua Bíblia, Marcos 10, 17. 17 e 18. Eu quero só ressaltar uma frase que Jesus diz para o jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde: por que você me chama de bom? Jesus respondeu: ninguém é bom, exceto um, que é Deus. Amém? Então Jesus tem duas coisas aqui. A primeira que eu não vou abordar. Jesus está querendo mandar uma mensagem para esse jovem. Se não há ninguém bom senão Deus, o que Jesus quer é o entendimento de que Ele é Deus. Agora, a segunda coisa que nós precisamos entender desse texto bíblico é que o nosso Deus, o Deus que é bom, jamais pode comparar com a bondade humana. Quando Jesus disse não há ninguém bom senão Deus, Ele está dizendo que é uma qualificação que não se pode trazer qualquer ponto de comparação com o ser humano. Quantos aqui se julgam boas pessoas? Pode levantar a mão se você se sente uma boa pessoa. Eu me julgo uma boa pessoa. Nos julgamos boas pessoas, né? Mas não pense que você é boa pessoa porque você vem na igreja. Isso não tem nada a ver. É as atitudes que dizem. Mas a sua bondade, a minha bondade, é muito pequena. É até enganosa. Porque as pessoas dizem assim: eu sou uma pessoa boa. Mas eu sempre digo, o ser humano é bom até que aconteça algo. Você é bom até que aquela pessoa que está conversando com você seja favorável a você. Quando ela começa a te perseguir, você começa a fazer a caveira dela também. Você começa a revidar. É ou não é? Começa a falar mal dela. Nós somos bons, muitas vezes, até que a pessoa esteja perto de nós. Você cumprimenta aquela pessoa, que bom te ver, tal. A pessoa sai da sua presença e diz: vai, esse chato, ninguém aguenta ele. Você já fez isso ou não? Hein? Fala a verdade se você já fez isso. Deu aquele abraço cordial, bateu nas costas, disse: pá, ninguém aguenta esse cara. Nós somos bons seres humanos até que aquela pessoa não nos cause alguma perda. Fez você perder dinheiro, seu amigo fez você perder dinheiro, te deu um conselho, te colocou em contato com uma pessoa que te causou prejuízo. Toda aquela bondade que você tinha caiu por terra.
Que a bondade humana é isso. Somos bons até que... Por isso que Jesus disse assim, não há ninguém bom senão Deus. Bom mesmo é o nosso Pai. Amém? Que faz o sol nascer sobre justos e injustos. Porque se fosse nós, a gente ia fazer o sol nascer só em cima daqueles que nos fizessem o bem. Não, esse aqui eu gosto, então o sol vai nascer. Para ti é treva, vagabundo. É ou não é? Essa é a bondade humana. Nós somos bons até que alguém não nos ofende. Alguém ofende você, diz que você não presta. Você vai ajudar essa pessoa quando precisar de você? Ah, agora, está que nem a música, aquele samba, outro dia eu estava escutando aí, em algum lugar. Chora, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, conhece a samba da Beth Carvalho? É isso aí, era bom até que. Você é bom, e eu vou falar uma coisa mais básica ainda. Você é bom até que você não esteja com fome. Chega às 2h, você não almoçou, você já acabou toda a sua bondade. Você começa já a rosnar com as pessoas, você começa já a ficar impaciente, você já começa a ficar bravo. Ontem nós tivemos um momento tão legal de celebração, mas eu já fui em lugares que você vai para uma festa, não foi o caso, né? Estava comentando, né? A gente vai numa festa e espera 2 horas que sirva a gente, você não tomou café, né? Vai para a festa, expectante, está demorando para chegar o salgadinho, vem 2, 3 salgadinhos, você fica lá olhando e tal, já fica mal-humorado. Mas que festa é essa? Acabou a bondade. Entendeu? Essa é a bondade do ser humano. Quando a Bíblia diz o que diz, ela não diz à toa, porque a gente fica, vai estar me quebrando aí, dizendo que só Deus é bom, mas eu sou bom. Você é bom até que? Nós somos bons até que? Nossa bondade tem prazo e uma extensão muito curta. Não se pode qualificar com a bondade de Deus. E eu quero, é a mesma coisa que eu dizer, né? Que eu jogo futebol, o mesmo futebol que o Messi joga. Não é, é outro esporte, né? Bom, eu quero falar e compartilhar nessa noite com vocês 4 manifestações da bondade de Deus que nós precisamos entender. E como essas manifestações da bondade de Deus conosco, elas impactam a nossa vida espiritual e como Deus quer que a gente responda a isso. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, primeira manifestação, eu poderia falar várias outras coisas, mas eu vou falar essas 4 coisas mais básicas, tá? Primeira delas é que Deus, na sua bondade, nos dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós merecemos. Nós vemos isso no contato de Jesus com seus discípulos. Pedro, o discípulo falante, diz para Jesus o seguinte: eu jamais vou te negar. Jesus disse: olha, vocês vão me negar, alguns vão ficar com medo, vão embora. Ele disse: eu não te abandono. Esses outros aqui, foi assim que Pedro disse: esses aqui pode até acontecer com eles, mas comigo não. Jamais vou te abandonar. Aí Jesus olha para ele: Jesus, na sua bondade, Pedro, antes que cante o galo, tu vai me negar 3 vezes. Não vai acontecer. Pedro, seguro da sua bondade, do seu compromisso, da sua fidelidade. E é o que acontece. Pedro nega Jesus 3 vezes. Quantos de nós suportaríamos uma traição dessas? Então, Jesus ressuscita, e a primeira coisa que ele diz assim: chamem a Pedro. Chamem a Pedro, porque Deus, na sua bondade manifesta em Jesus Cristo, não nos dá aquilo que nós merecemos, dá aquilo que nós precisamos. E quando Pedro chega até ele, Jesus disse o seguinte: escuta só, Pedro, tu me amas? Pedro, constrangido: te amo, Senhor.
Se fosse eu ou vocês, nós dizíamos, me ama, e como é que me negou 3 vezes? Cadê esse teu amor? Onde é que tem amor? Tu prometeu, não cumpriu? Isso aí é conversa de marido e mulher. Sabe como é que é aquela coisa, né? Tu disse que ia fazer, disse que ia limpar o pátio, não limpou. Tu disse que ia fazer tal e tal, que não fez. É aquela coisa. Mas Jesus não faz assim. Porque a bondade de Jesus não é a nossa bondade. A bondade de Deus nos entrega aquilo que precisamos e o que Pedro precisava. Não era de um sermão, não era de uma instrução sobre as coisas que precisam ser feitas certas e corretas. Ele sabia tudo isso. Não é que ele tinha errado, ele sabia que tinha errado. Pedro precisava de restauração. E foi o que Jesus deu a ele. Restauração. É assim que nós temos aprendido de Jesus aqui nessa igreja. Nós temos, todos os dias, os irmãos estão errando. O pastor está errando. As pessoas estão errando. Todo momento. Mas sabe qual é a abordagem de Jesus? Nós queremos ajudar as pessoas a viver mais perto de Deus e restauradas na sua vida. O nosso objetivo não é dizer para as pessoas, tu está errado, eu estava certo. Mas o nosso objetivo é fazer do jeito de Jesus. Ajudar as pessoas naquilo que elas precisam. E não tentar sermos justiceiros nessa vida. Porque Deus não nos chamou para ser justiceiros. Está entendendo? Essa manifesta vontade e bondade de Deus. Olha, quando você olha Jesus, você vê Jesus cuspido pelos seus opositores, maltratado, escarnecido, fazendo piada dele. E Jesus, o soberano manifesto ali, poderia chamar uma porção de anjos e acabar com o Império Romano, acabar com os debochados. Quero ver agora o que vocês vão rir. Mas ele não fez, porque ele deu a eles aquilo que eles precisavam: amor e perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E você diz assim, mas que barbaridade. Mas é o que ele fez conosco também. Era o que eu fazia. Eu olhava os irmãos na reunião de oração, na casa do pastor. Eles estavam de porta aberta. E o Fabiano passava lá na frente, olhando. E os irmãos orando. E eu ficava dizendo, aleluia! Glória a Deus! E ficava debochando, rindo. Eu acho que Deus também deu uma risadinha. Tu não sabe. Tu vai ser um deles. Logo, logo. Porque Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Não aquilo que nós merecemos. Essa é a bondade de Deus. É uma bondade que se doa. Mesmo que nele doa. Porque a cruz é isso. É a bondade até as últimas consequências. E tem um texto bíblico que diz que em toda aflição do seu povo, o Senhor também se afligiu. Como Deus é maravilhoso. Como Deus nos concede coisas, gente. Vocês já se deram conta? Como Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos. A gente agora teve esse feriado, e muitas pessoas, vamos ver aqui, tivemos um feriado aí no meio da semana. Quantos saíram para fora aí nesse feriado? Foram para, botar os pés na areia, botar o pé no capim, pouquinho. Quantos aí saíram? Levanta a mão aí, quantos saíram? Algumas pessoas saíram. Todo mundo que saiu, levanta a mão aí, bem alto aí para mim ver. Que coisa maravilhosa, né? Como a gente recarrega as energias. Pode ser o lugar mais simples que seja. Você bota o pé no capim, na grama, na areia, renova a nossa vida. Sabe por quê? Porque é a bênção de Deus. A natureza é uma bênção de Deus que Ele nos deu para suprir uma das coisas mais
fortes dentro de nós, que é nos recarregarmos as energias. Você passa um tempo em contato direto com a natureza, Deus nos dá de graça. Às vezes a gente tem que pagar para entrar nos lugarzinhos, porque a gente veio para a cidade. Mas o certo é que tudo cresce porque Deus coloca essas coisas dessa forma. Deus nos deu habilidades. Nós precisamos para trabalhar. Você sabe que todo ser humano, segundo os estudos, tem pelo menos 400 habilidades. Você talvez tenha descoberto 2 ou 3 que você tem. Às vezes a gente diz assim, não, eu só sei fazer isso. Mas se você começa a se descobrir e ver e tentar coisas, você se dá conta que você consegue fazer muita coisa. A gente, quando construía aqui a igreja, eu não tinha ideia que eu podia montar agora não precisa mais, né? Aquelas colunas de ferro. Aprendi, os pedreiros aqui disseram assim, não, faz assim, 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 aí precisa uma coluna assim, 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 tal tamanho, tal distância. Aprendi a fazer. Nunca imaginei que poderia fazer uma coluna de ferro, montar uma coluna de ferro. Então você vai aprendendo. Aprendendo porque Deus nos deu aquilo que nós precisávamos. E não só isso, como Deus é generoso. Porque às vezes a gente reclama muito, essa vida tem muito sofrimento. Tem. A vida tem sofrimento. Mas algo extraordinário de Deus é a capacidade que Deus nos deu, cada um de nós, você já pensou nisso? De nós sentirmos prazer. Sabe que a capacidade de sentir prazer é uma das coisas mais maravilhosas que Deus nos deu. Se sofremos, também temos esse dom. Porque você não come como um animal. O animal nem sente gosto. Nós sentimos, você come não só para se alimentar, mas para sentir prazer também. É ou não é? Você vai lá, faz aquela refeição de domingo. Hoje foi domingão, né? Macarrão, churrasco. É o melhor hoje, né? Hoje foi o melhor, o top da semana. Coisa boa. Você termina a refeição, come sobremesa, tudo aquilo é uma delícia. Vejam só, nós poderíamos nos alimentar só por instinto, mas Deus disse assim, não, eu vou dar o gosto para vocês. O cheiro. A gente tem perfume, a gente sai daí, buganvília, ipê, tantas outras árvores perfumadas, você passa aquele cheiro maravilhoso, cheiro das coisas, o prazer, a beleza, você olha e enxerga de tudo, a harmonia, a construção de harmonia e de beleza nesse mundo. Isso é uma bênção de Deus, porque Deus é bom. Ele nos dá não aquilo que merecemos, mas aquilo que nós precisamos. Mas não só isso, nós precisamos entender uma outra faceta também da bondade de Deus, que é a que Deus é um cavalheiro. Porque Deus quer interagir conosco, Ele é bom, mas Deus é um cavalheiro. Você já ouviu que o diabo é um ladrão? O diabo é um ladrão e veio para roubar, matar e destruir. O inimigo das nossas almas, a personificação da maldade nesse mundo, ele vem sem pedir licença. Ele bota o pé e vai entrando e estragando tudo, se a gente não percebe, se a gente não se dá conta, se a gente não toma uma atitude, se a gente não se refugia em Deus. Agora Deus, a Bíblia diz, vamos olhar ali, vamos ir adiante, que essa próxima faceta, Deus bate a porta. A Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei e cearei com ele. Esse é o texto bíblico de Apocalipse 3:20. O que quer dizer que Deus não arromba a porta do nosso coração. O soberano decretou que a porta do coração é aberta do lado de dentro. Na sua bondade, Deus não nos vilipendia, não nos humilha,
não destrói a nossa capacidade de fazer escolhas, mas nos chama para tomar uma decisão. E quando nós tomamos a decisão e abrimos a porta, Ele então entra, e é maravilhoso que diz que Ele ceia conosco. Quer dizer, a ceia era a refeição mais farta daquele tempo. Então, Ele prepara um banquete para nós. Mas Ele é gentil. Ele é tão gentil que Deus definiu a pregação e a palavra como uma maneira de interagir conosco. Deus fala no teu coração, na tua consciência, Deus te toca, Deus sussurra, Deus nunca chega e diz, vai! Não. Ele te sugere, Ele te toca a consciência, Ele te mostra as coisas de muitas perspectivas. Olha, às vezes Deus tem que mostrar muitas perspectivas para certas pessoas. Mostra de um jeito, mostra de outro, e a gente vai... Olha, tem coisas que a gente vai se resistindo até que o momento... não, Senhor, é verdade. Mas Ele é um cavalheiro, nos modos, na maneira de chegar nas nossas vidas. E isso é algo que nós temos que ter no nosso coração. Eu lembro do texto bíblico, que diz o seguinte: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Você conhece aquele tipo de pessoa? Tem um certo tipo de pessoa que ela fica bem quietinha quando a gente está bem. Você conhece, né? Assim, ela não fala nada, você está bem, ela está ali, ela não opina, ela não diz nada, mas quando você está quebrado, ela aparece para sapatear no seu cadáver. Ela vai fazendo assim, viu, eu disse, olha aí, agora eu quero ver. Mas a Bíblia diz que Deus não faz assim. Diz que Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga a chama que já está fraca. Ele ajuda a poder se fortalecer de novo. Ele ajuda a se levantar, a se erguer. Isso é a manifestação do cavalheirismo de Deus. Ele não pisa naquele que está sofrendo. É maravilhoso que Deus nos chame de meu servo. É maravilhoso que Deus nos chame de filhos amados. É maravilhoso que Deus nos chame de meu amigo, como disse para Abraão. Essa é a bondade de Deus. Como temos que aprender com a bondade. Porque quando eu penso na maneira bondosa como sou tratado por Deus, isso tem que me compungir, tem que me levar a tratar o outro de uma forma diferente. Poxa, se Deus é tão gentil comigo, se Deus, o Deus soberano é tão gentil comigo, eu tenho que ser um mestre na gentileza. E como falta gentileza nesse mundo, como falta educação. Mas quando eu falo educação, é aquela maneira honrosa de você tratar o outro, de você colocar o outro como se ele fosse, a Bíblia diz, superior a você, mesmo que ele esteja em posição hierárquica inferior a você. É tratar o garçom com gentileza, é tratar aquele que te atende com gentileza, é tratar muitas vezes aquele que não te trata bem, mas que muitas vezes está passando por problemas na sua vida, e a gente não quer compreender, mas a pessoa está lutando, às vezes não está no melhor do seu humor. Isso é gentileza no seu estado mais elevado, que só consegue existir a partir de um entendimento profundo e experiência dentro do seu coração de que Deus é gentil comigo primeiro. E olha que a gente tropeça, hein? E Deus chama a gente de novo. E sempre Deus nos chama com carinho. Então que esse entendimento possa... Sabe, eu acho assim a maior contradição do cristianismo, lugares onde as pessoas são rudes, a brutalidade
em nome de Deus. A brutalidade em nome de Deus é a maior contradição. Por isso que um líder que fala em nome de Deus, mas brutaliza aqueles que estão submetidos à sua liderança, para mim, está mentindo. Porque o nosso Deus é um Deus gentil, de boa vontade conosco. Em terceiro lugar, a terceira faceta da bondade de Deus é que Deus é um pai que educa. Porque, gente, presta bem atenção, porque até aqui você veio, né? Pô, Deus é gentil, Deus dá o que eu preciso, né? Aí a gente tudo aqui. Mas tem um lado da bondade de Deus que às vezes é desagradável para nós, que é o lado que Deus nos educa. Deus está buscando na nossa vida e está nos preparando para um grande banquete, a Bíblia diz. A imagem do futuro que Deus dá para nós é de um grande banquete, um banquete farto. Ele está falando de vida espiritual, Ele está falando de um novo mundo, de abundância, de alegria. Esse é o sentido daquilo que Deus fala na sua palavra. Agora, para nós participarmos desse banquete, presta bem atenção, você vai numa festa, você tem que estar bem arrumado. Você precisa aprender bons modos. Você não pode ir metendo a mão no prato aí, serve você uma massa, você não vai pegar a massa com a mão e comer. É ou não é, né, querido? Não vai fazer isso, né? Não vai chegar de chinelo arrastando, cheirando mal, com roupa manchada de comida. Cheguei para a festa. Não, tem que aprender bons modos. Se sentar direito, comer direitinho, respeitar os horários. Eu quero o bolo agora, estou com vontade de comer bolo. Você é um ser humano bruto. Eu estou falando aqui espiritualmente. Espiritualmente nós somos brutos. E Deus disse assim, para um pouquinho. Eu vou ter que te ensinar bons modos. Antes de que tu participe do banquete do reino, tu tem que aprender os modos do reino. A maneira de ser do reino. O jeito de falar do reino. O jeito de te dirigir do reino. Não vai chegar lá. É mais ou menos como os nossos pais fazem com a gente, ou faziam antigamente, em outros tempos. Quando um pai que ama se preocupa mais. Presta bem atenção nisso aí que eu vou dizer. Talvez alguns vão se incomodar, mas é a verdade. Eu vou falar. Um pai que ama se preocupa muito mais que o seu filho seja uma pessoa boa de que o seu filho seja uma pessoa feliz. Porque se ele for uma pessoa boa, ele será uma pessoa feliz. Mas se ele for uma pessoa agradada, mimada, ele não será uma pessoa boa. E logo em seguida não será feliz também. Muitas vezes o nosso conceito de educação é fazer com que o nosso filho fique sempre feliz e alegre e contente. E não é assim. O pai que ama faz o filho levantar cedo. Sim ou não? Meu Deus do céu. Seu filho tem que levantar para ir para a escola. Você tem que levantar ele ou não? Se você ama meus filhos. Não acredito. Me lembro quando a avó pegava o Tomás e disse, não acredito, pai. Botasse a avó, eu tenho que levantar mais cedo ainda. Lamento. Tem que levantar mais cedo. Quer dizer, não é agradar em tudo. Entendeu? Se você ama o seu filho, você não vai deixar o seu filho tratar os outros de qualquer maneira. Não vai chegar em casa, tem uma pessoa visitando e dizer, aí, quem é esse velhote aí? Opa! Primeiro dá bom dia, né? Cumprimenta a visita, tudo bem? Tudo bem? Não, deixa ele fazer, deixa ele de ser livre. Você vai criar um monstro. Depois seu filho é que vai sofrer. Mas o pai que ama se importa que o seu filho desenvolva. Não é fácil, demora tempo. Não estou dizendo que você aperta o botão, acontece. Mas Deus faz isso com a gente também.
Deus é um pai que educa na sua bondade. Por quê? Porque Ele quer nos ver bem. Então, você está chegando aqui, você já foi educado por seus pais, maioria adulta, as crianças estão lá, aqui do lado, conversa de adulto com adulto. Você já foi criado, eu não estou falando, eu estou dando o exemplo. Eu estou dizendo que espiritualmente agora, Deus está na fase de manifestar a sua bondade nos educando. Olha, não é por aqui. E talvez tem muita coisa que você vai ouvir aqui na igreja, da palavra de Deus, que você não vai gostar. Que vai ser desagradável. Você vai dizer, isso aqui eu não gostei disso aqui, eu não gostei dessa palavra do pastor hoje. Bom, Deus está te educando. Deus está te mostrando um caminho do bem. Deus está te mostrando o caminho de transformação. Porque quando a gente ama alguém, a gente não deixa que essa pessoa fique mergulhada na maldade. Olha, é o maior prazer, gente. Como eu gosto de ter contato com pessoas que têm, que desenvolveram essa civilidade, sabe, o respeito, cuidado, a maneira de se dirigir com os outros. Para você também te dá gosto se ver um jovem, né, bem educado, que ajuda, consciente do outro, que não pensa somente em si, que não é egocêntrico, que é tudo para si, não, pessoa generosa. É isso que Deus está criando em nós. Uma pessoa assim se torna agradável, uma pessoa assim constrói uma vida, uma pessoa assim vai adiante. E Deus está querendo fazer a mesma coisa conosco. Por que Deus muitas vezes confronta na nossa vida a inveja? Porque Ele quer que a gente seja generoso com as pessoas, porque quando nós somos generosos com as pessoas, a gente vai ter muito motivo para se alegrar. A pessoa invejosa, ela está sempre descontente, porque sempre tem alguém melhor do que ela. Agora, a pessoa generosa está sempre feliz, porque ela vê a vitória dos outros como sua. Você já não se surpreendeu com alguém que chegou para você? Você teve uma grande vitória, você comprou um carro, você comprou uma casa, e você viu a emoção daquela pessoa quando você conquistou alguma coisa. Essa pessoa aí, guarda ela no coração, porque ela é tua amiga. Porque a pessoa que se alegra com o bem na tua vida, ela é tua amiga. Que celebra aquilo que está acontecendo. Mas que bom, que alegria que tu conseguiu, porque isso se chama generosidade. Deus quer isso dentro do nosso coração, por isso que Ele nos educa, por isso que às vezes Deus fala, irmão, deixa de ser invejoso. Por quê? Porque Ele quer nos fazer mal? Não, porque Ele quer nos educar no bem, porque educar no bem vai nos levar a um novo patamar de vida. Perdão. As pessoas olham, quando Deus fala de perdão, parece que é botar um fardo em cima da gente. Tu tem que perdoar. Não é isso. Perdoa, porque o teu fardo vai ser aliviado. Perdoa porque tu vai liberar o outro e a ti mesmo. Perdoa porque tu foi perdoado. Educação espiritual de Deus. E isso, muitas vezes, não é agradável. A bondade nem sempre é agradável. Às vezes a bondade nos soa como maldade. Por exemplo, você ora, faz orações. Quantos aqui tem orações que não foram respondidas? Levanta a mão aí. Diga assim: obrigado, Senhor, pelas orações não respondidas. Porque a Bíblia diz o seguinte: Deus, qual é o pai que o seu filho, clamando por um pão, lhe dá uma pedra? Pede um peixe e dá uma serpente. Nenhum pai faz isso, e nem Deus. Então você muitas vezes está pedindo pedra para Deus. Ele diz: eu não vou te dar pedra. Mas eu quero pedra. Você se apaixonou por aquela menina, por aquele menino, eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela. Não rolou. Glória a Deus. Não aconteceu aquele emprego, você queria para aquele lugar, eu quero ir para aquele lugar, eu quero ir para aquela cidade.
bateu o pé, abre porta, Senhor, ralou o joelho, jejuou, prometeu mundos e fundos para Deus, não rolou, e você fica brabo, e Deus, eu não vou te dar pedra, eu não vou te dar víbora, eu vou te dar pão, e eu vou te dar peixe, porque Deus é firme na sua bondade também. Bondade de Deus é o Pai que nos educa. E por último, queridos, manifestação da bondade de Deus com a nossa vida. Temos uma promessa maravilhosa em Apocalipse 21:4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Apocalipse 21:4. Ele lhes enxugará do rosto toda a lágrima. Perdemos o sinal? Que pena. Na imagem que colocamos aqui, eu coloquei uma criança com uma lágrima. A gente tem estudado sobre criança interior, que todos nós temos uma criança interior. E eu acredito, e isso já foi dito por um poeta inglês do século XVIII, ele disse: a criança é o pai do homem. E é uma verdade, a criança precede a nós em tudo, a nossa criança, o que nós vivemos. E todos nós, enquanto crianças, temos lágrimas. E temos lágrimas, algumas delas não foram choradas, outras foram choradas, outras temos feridas que de vez em quando sangram de novo, aparecem vez que outra. Alguns de nós experimentamos cura, mas a cura total está prometida na bondade de Deus. Deus enxugará do nosso rosto toda lágrima, todas as imperfeições, todas as feridas, as coisas que sabemos e as coisas que não sabemos. A Bíblia diz que Deus vai nos recostar contra o seu peito e vai tirar de nós todo o resquício, toda a cicatriz, tudo ainda que permanece dentro de nós como uma poluição da nossa alma, como uma ferida que permanece sangrando completamente. E Ele está nos conduzindo nesse caminho. E Ele nos chama, por tudo que temos aprendido, a crermos, a confiarmos, que nós vamos entender um dia tudo que nos passou. Tem muitas coisas que você não vai receber entendimento agora. Sabe por quê? Porque os planos de Deus têm dimensões insondáveis. Nós não temos ideia do que Deus está fazendo nesse universo. Nós entendemos algumas coisas que Ele nos revelou, mas os propósitos de Deus são muito maiores do que aquilo que a gente pode imaginar. Mas eu posso te dizer pela experiência de Jó. Jó passou por perdas de todos os tipos na sua vida. Perdeu família, perdeu saúde, perdeu amigos. Mas no final ele viu a Deus. E ele diz: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E a Bíblia diz que ele morre feliz, porque viu a Deus e a sua bondade. E essa é a experiência prometida a cada um de nós, que na bondade de Deus receberemos todas as explicações e os entendimentos que precisamos, e não somente isso, na bondade de Deus, nosso coração será completamente pacificado, porque Ele enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. E essa é a grande esperança que temos, não porque é um otimismo, não temos otimismo, nós temos uma certeza de fé,
por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus não se poupou. Deus se entregou totalmente para nos alcançar. E a Bíblia diz que o que Deus fez não foi somente na história, não foi só 2000 anos atrás. Deus continua fazendo isso ainda hoje, porque a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Já antes que existíssemos na eternidade, Deus se entregou por nós. Deus sofreu por nós. E então, em um determinado momento do tempo, aquele que está na eternidade invadiu o tempo e manifestou aquilo que já existia na eternidade. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Historicamente, Jesus morreu 2000 anos atrás, mas eternamente o Cordeiro se derramou por nós. E hoje Ele se derrama por nós. Ele se doa por nós. Ele opera no nosso meio para nos conduzir à máxima bênção de todas, que é habitarmos para sempre com Ele. Por isso eu quero, em nome de Jesus, para concluirmos, Deus nos chama a olharmos e termos paciência, a caminharmos e professarmos nossa fé e dizemos: Senhor, eu confio na Tua bondade. Eu não entendo, nem é possível entender, mas eu confio na Tua bondade, porque nas Tuas cicatrizes eu vejo a Tua bondade. Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Podemos crer na bondade de Deus, podemos imitar a bondade de Deus, podemos ser representantes dessa mesma bondade como filhos do Pai que se entregou em Cristo Jesus por cada um de nós. Esse é o chamado dessa palavra. Não é só dizermos Deus é bom, mas é dizer eu sou filho de Deus. Eu quero caminhar nessa bondade. E eu quero caminhar com fé naquilo que Ele está fazendo. Tudo que Deus faz, faz por bondade. Porque Ele é bom. Ele não é bom até que. Ele é bom. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.